O capítulo 1 do livro de Daniel relata que Nabucodonosor levou o povo de Deus cativo à Babilônia, lembram? Mas agora no capítulo 12 mostra a Miguel que se levanta para libertar seu povo da Babilônia espiritual. Um segundo assunto diferente. E em cada uma das profecias de Daniel, o fim vem com a derrota dos inimigos de Deus. Por isso que o objetivo da lição dessa semana é poder reconhecer que Miguel é Cristo e que ele dirige a história e nos dá segurança para viver com alegria e confiança o presente e o futuro. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 13, a última lição do trimestre. E o título da lição dessa semana é Do Pó às Estrelas. Estas lições foram extraordinárias para a nossa igreja. E vamos explorar três principais assuntos no capítulo número 12. O primeiro assunto é Miguel se levanta. O segundo assunto é a esperança da ressurreição. E o terceiro assunto será os tempos proféticos. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto então. Miguel se levanta. Embora ele seja mencionado pelo nome pela primeira vez no capítulo 10, do verso 13, Miguel surge como o principal protagonista na profecia de Daniel. No capítulo 10, Miguel é apresentado como o comandante do exército de Deus. Seu nome significa quem é como Deus. Portanto, Miguel é nada menos que o Filho de Deus, segundo Judas capítulo 9 e Apocalipse capítulo 12, verso 7 também. Agora, uma reflexão sobre esse personagem glorioso revela três características de Daniel. Vamos à primeira característica. Ele, diz a Bíblia, se levantará. Assim diz Daniel 12:1. Miguel ressurge como o rei final e também definitivo na história, que supera o poder anterior, segundo Daniel 11:45, e se estabelece como o rei da nova ordem cósmica. A segunda característica é que Miguel é o grande príncipe. Daniel 12:1 também mostra isto. E entre outros usos, a palavra príncipe pode designar governante ou comandante. Miguel, o príncipe, emerge como um comandante militar que assumirá o governo outrora mantido pelos reis do mundo. O termo príncipe também aparece como o termo técnico para o sumo sacerdote de Israel, segundo 1 Crônicas 15:22. A terceira característica de Miguel é que ele é o defensor dos filhos do teu povo. Assim diz a Bíblia no primeiro verso. Miguel está de pé na corte celestial para defender a causa de seu povo. Como sabemos isso? Simplesmente pela menção da palavra livro, que contém os nomes de aqueles que foram libertos por Miguel. O segundo assunto da lição dessa semana é a esperança da ressurreição. E as histórias da primeira parte do livro de Daniel demonstram o interesse de Deus de libertar seus filhos da ameaça da morte. Agora aqui, Daniel 12:2 apresenta a declaração mais explícita do Antigo Testamento sobre a ressurreição dos mortos. Ali diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui, pela primeira vez, a Bíblia menciona a ideia de uma dupla ressurreição. Enquanto alguns se levantam para a justificação, diz a Bíblia, outros se levantam para a condenação. E esta passagem se refere tanto à ressurreição especial dos justos, que acontece pouco antes da vinda de Jesus, como à ressurreição dos iníquos, que acontece no final do milênio. Segundo Apocalipse, vocês conhecem o texto, capítulo 20, verso 5 até o verso 10. Agora, o último verso do livro transmite a promessa da ressurreição ao próprio Daniel. Ele diz: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que lindo texto! Herança refere-se às porções atribuídas às tribos israelitas na terra prometida.
Eu creio que no futuro seus filhos também herdarão a terra prometida. O terceiro assunto da lição dessa semana são os tempos proféticos. O fim dos tempos, queridos amigos, vem com desafios e oportunidades sem precedentes para o povo de Deus. Agora, quando o tempo do fim começa, os selos são removidos do livro de Daniel e o interesse e entendimento pela mensagem profética, e especificamente pela mensagem de Daniel, é renovada e é compreendida. Assim diz Daniel 12:4. 3 períodos de tempo são mencionados aqui no capítulo 12. Vamos estudar cada um deles. O primeiro período aparece no contexto da pergunta: quando se cumprirão estas maravilhas? Daniel 12:6. O termo maravilhas representa as blasfêmias faladas pelo rei do norte, em outras palavras, Roma papal. E também nós entendemos que aqui há uma equivalência ao tempo, tempos e meio tempo de Daniel 7:25, que é o período de 1260 anos da supremacia papal até a ferida mortal acontecida no ano 1798 depois de Cristo. O segundo período profético mencionado é que dura 1290 dias e começa com a renovação do sacrifício diário e o estabelecimento também da abominação desoladora, Daniel 12:11. E sendo que o domínio papal acabou por terminar no ano 1798 depois de Cristo, quando as forças francesas prenderam o Papa Pio VI, então subtraímos 1290 de 1798 e chegamos ao ano 508 depois de Cristo. A pergunta é: o que aconteceu naquele ano? Em 508 depois de Cristo aconteceu a conversão de Clovis, reis dos francos, à fé católica. O que isso significa? Que a vitória sobre os godos levou à supremacia da Igreja Católica no oeste. E nesse período, os 3 chifres que se estavam opondo ao papado foram arrancados. Eles foram os visigodos, os vândalos e os ostrogodos. O terceiro período profético vem com uma bênção para quem espera e chega a 1335 dias. Daniel 12:12. Seguindo o método historicista, o contexto indica que as profecias de 1290 e 1335 dias começam em 508. E assim a adição de 1335 anos a 508 conseguimos chegar a 1844. O que aconteceu nesse ano? Não há nenhuma atividade do chifre pequeno, como os 1260 anos, 1290 anos, mas apenas menciona que aqueles que vivem e esperam nesse período seriam abençoados. E todos nós sabemos o que significa isso. Não importa quais sejam nossos desafios, eu quero convidar a olhar a Jesus com a certeza de que o melhor ainda está por vir. A Bíblia diz: bem-aventurado o que vive e espera. Significa que nos toca viver intensamente este Evangelho e esperar a vinda de Jesus. 2 elementos chaves no final da lição. E quando as esperanças e os recursos humanos se esgotarem, o mar se abrirá e caminharemos para Sião Celestial. Lá desfrutaremos da presença do Senhor, do Rei, para sempre. Amém. Que esse livro e a leitura desse livro nos tenha levado a estar mais perto de Deus, mais esclarecidos nas promessas de Deus e mais seguros no que Deus faz e quer fazer por cada um de nós. Vamos orar, querido Pai. Mais uma vez, muito obrigado por Tua palavra. Abençoa aqueles que estudam fervorosamente este livro e o Senhor possa lhes dar esperança, luz e possam estar prontos para a Tua vinda. Em Tuas mãos colocamos suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando um trimestre, um estudo fascinante. Estamos vivendo dias dramáticos da história, mas o coração está cheio de esperança. Ore por estas coisas que estão acontecendo, mas viva a palavra. Ensine a palavra e estude a palavra todos os dias. Que Deus te abençoe. Lembre nosso lema: maná cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.